Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9 de Mateus, dos versos 9 a 12. O Senhor quer nos revelar uma preciosidade, Ele quer plantar uma semente no nosso coração para que hoje nós saiamos daqui mais fortalecidos da Sua Palavra. E eu quero pedir a você que você pegue a sua Bíblia, que você pegue uma caneta para anotar aquilo que o Senhor falar ao seu coração. Não deixa se perder. Anota tudo que o Senhor falar ao teu coração nesse momento que você vai estar lendo a Bíblia. Ele revela coisas grandiosas, o Espírito Santo dele está aqui em nosso meio e ele quer te contar segredos. Ele quer te contar detalhes dos próximos passos que você precisa dar, daquilo que você precisa entender. Então, não deixa de anotar. Coloca até a data, se for possível, né? Para que daqui uns dias, quando você for ler, quando você precisar relembrar, você vai dizer, olha, Jesus me disse isso tal dia. E para você não esquecer. Amém? Vamos lá começar? Mateus 9, verso 9 diz assim: Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por quê? Porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores. Peraí, vamos pausar. Eu quero ir lá no chamado de Mateus primeiro. Né? No verso 9 diz, saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Gente, olha que preciosidade. Mateus, aos olhos daquelas pessoas, era um grande pecador. Ele estava sentado aonde? Na coletoria, num lugar de extorsão, num lugar de corrupção, num lugar de maldade. Mateus estava sentado naquele lugar. Mas Mateus não foi visto por Jesus como um coletor de impostos, não como um malfeitor. Mateus não foi visto pelo que ele fazia. Mateus foi visto muito além. Ele foi visto por Jesus como Deus nos vê. Jesus viu a obediência de Mateus. Jesus não viu em Mateus um enganador. Jesus viu a obediência. É tanto que Jesus disse, siga-me. Imediatamente, Mateus levantou-se e o seguiu. Você tem noção do que é isso? Eu não sei com você, mas comigo, por várias vezes, Jesus precisa me pedir alguma coisa para que eu possa ir fazer. Mas Mateus não. Apesar de todo o seu pecado, Mateus foi obediente imediatamente. Imediatamente. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Eu quero te dizer o seguinte, que Jesus, assim como eu e você, não podemos nos abster de estar nos locais onde o pecado existe. Aí eu vou colocar aqui uma aspas e um cuidado e um alerta. Existem duas coisas quando nós estamos em um ambiente de pecado, de promiscuidade, de enganação, de confusão. Nós somos a pessoa que somos contaminadas pelo aquele ambiente ou que vamos ali contagiar aquelas pessoas. Né? Então nós temos que ter esse cuidado. Jesus se sentava na mesa de publicanos e pecadores, porque ele era a pessoa que sentava naquele ambiente e ele mudava o ambiente.
Jesus sentava na mesa de publicanos e pecadores, porque ele ia ali e ele contagiava aquelas pessoas e tirava elas do pecado. Então, se você ainda não tem essa força de sentar no meio dos pecadores, dos escarnecedores, dos enganadores, e sentar lá e contagiá-los com a palavra de Deus, não sente. Se você corre o risco de sentar lá e ser contaminado por eles, não sente nessa mesa ainda. Regue suas raízes, preencha esse espaço pelo Senhor Jesus, se fortaleça para depois sentar lá. E também não passe muito tempo, porque o meio que a gente fica por muito tempo, nós em uma hora ou outra acabamos sendo contagiados. Chegue nessa mesa, pregue a palavra de Deus, ame as pessoas e saia. Vá ali fazer o seu papel. Era isso que Jesus fazia. Jesus não participava dos momentos em que eles estavam enganando. Jesus não participava ali dos momentos de pecado. Jesus, no momento que ele sentava com aqueles pecadores e publicanos, ele sentava ali intencionalmente para pregar a palavra. E é isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Ele está nos dizendo, ei, não fique só no meio dos santos, não. Vá lá para fora. Vá pregar a palavra de Deus. Mas também volte aqui para se reabastecer. Volte aqui para receber a palavra, para se encher e não fique lá por muito tempo. É isso que o Senhor está nos revelando hoje. Cuidado. Cuidado onde você senta. Cuidado com o tempo que você passa. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que entra no seu coração. Cuidado. Cuidado. O Senhor está revelando aqui uma coisa muito poderosa. Ele está nos ensinando a contagiar, mas ele também está nos dizendo, cuidado, porque a contaminação é fácil e rápida. E aí no verso 11 diz assim, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Aleluia! Aleluia! Se estamos aqui buscando o Senhor, se estamos aqui todos os dias buscando ouvir a sua voz, não é nada mais porque somos pecadores. Aquele que já está pronto, não está mais aqui, né? Já subiu. Então, todos nós, sem exceção, precisamos buscar o Senhor, hoje e sempre. Não é só hoje, é todos os dias. Assim como as misericórdias deles se renova a cada manhã na nossa vida, nós também precisamos fazer a nossa parte, de buscar nos encher dele todos os dias. Porque pecadores que somos, precisamos dele para ser santificados, purificados e cheio da palavra de Deus. Só tem um jeito, que é gastando tempo. Só tem um jeito, que é conversando com Ele. Só tem um jeito, que é orando, pedindo, colocando aos pés do Senhor tudo que está aqui no nosso coração. O único jeito é esse. Não tem como passar para o pastor, para o padre, para o líder, para o amigo, para o marido, para o filho, essa função. Essa função é minha e sua, ela é individual, ela é pessoal. Amém? Vamos orar? Paizinho, muito obrigada, porque em tão poucos versículos tu nos ensinou tanto, Pai.
Pai, nos ajuda a estarmos aqui na Tua presença todos os dias, escutando as verdades do Teu coração. Nos ajuda, Pai, a escutar a Tua voz, a aprender e a aplicar, Pai, na nossa vida todos os dias. Nos ajuda, Pai, nos fortalece para que nós possamos sair dessa cadeira de comodismo, dessa cadeira de receptor, para começarmos a doar. Transborda em nós, Pai, para que nós possamos sentar na cadeira dos pecadores e podermos pregar a Tua palavra com amor. Senhor, coloca amor no nosso coração por essas pessoas. Coloca amor no nosso coração, Pai, pelos pecadores, pelos enganadores, pelos destruidores de lar, pelos homicidas, por todos, Pai, pelos mentirosos, pelos vaidosos, pelos traidores, Pai. Pai, coloca no nosso coração amor por essas pessoas, mas também, Pai, coloca o Teu Espírito Santo em nós para que nós possamos voltar para Ti todo dia para nos encher, para que nós não venhamos nos contaminar com essas pessoas, mas que pelo contrário nós possamos contagiar elas, para que elas possam Te ver através das nossas vidas, através do nosso amor com a vida delas. Pai, nos ajuda. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã.